Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Neto e estou aqui de volta nesse áudio-vídeo para dialogar com vocês sobre o sistema excretor, sobretudo sobre a formação da urina. Você já parou para pensar em como a urina é formado ou por qual motivo nosso corpo produz e expele na micção a urina? Bom, a urina é uma substância produzida pelo nosso corpo para auxiliar na retirada de toxinas, ureia e outras substâncias tóxicas do sangue. Essas substâncias, elas são produzidas pelo nosso corpo cotidianamente, diariamente. Se essas substâncias ficassem acumuladas no nosso sangue, isso nos causaria graves problemas para diversos órgãos do nosso corpo. Então, todo esse processo de filtração do sangue, retirada de resíduos e formação da urina acontece nos rins. Os rins, nós já falamos durante a nossa aula, são órgãos que compõem o sistema excretor. Os néfrons compreendem a unidade funcional dos rins e é nos néfrons onde a urina se forma, certo? Antes que a urina seja expelida, ela passa então por algumas fases importantes, que são ultrafiltração, reabsorção e secreção. Na primeira fase, a ultrafiltração acontece no néfron, que é a unidade menor do rim. Dentro do néfron, há pequenos vasos sanguíneos do rim, que se dividem em vasos ainda mais finos que vão formar então um nó conhecido como glomérulo. Esse nó, ele fica fechado dentro de uma pequena película que é conhecida como cápsula renal. Uma vez que esses vasos vão se tornando cada vez menores, a pressão sanguínea no glomérulo é muito elevada, muito mesmo. E assim, o sangue vai sendo então empurrado com força contra a parede dos vasos, sendo então filtrado. Apenas as células do sangue e algumas proteínas, que são grandes, não passam e por isso continuam no sangue. Então, nessa etapa, nós temos a filtração. Depois, nós temos a reabsorção. Esta é a segunda fase, que vai se iniciar, então, na região proximal dos túbulos renais. Aí uma boa parte das substâncias que foram então retiradas do sangue para o filtrado são novamente reabsorvidas para o sangue através então de um processo de transporte ativo, certo? Pinocitose ou mesmo osmose. E o seu professor pode te explicar um pouco mais sobre como funciona esses processos de transporte. Assim, o organismo garante que substâncias muito importantes não sejam eliminadas. Ainda nessa fase, esse filtrado vai passar pela alça de Henle, que é uma estrutura que nós temos após o tubo proximal, no qual os principais minerais, tais como sódio, potássio, são então reabsorvidos para o sangue. Depois, nós temos a secreção, a fase então final. Bom, nessa fase final do processo de formação de urina, algumas substâncias que ainda estão no sangue são então removidas ativamente para o filtrado. Assim, o filtrado passa a ser chamado de urina e segue pelo restante dos tubos dos rins e pelos uréteres até chegar à bexiga, onde é armazenada. A bexiga vai conseguir armazenar cerca de 300 ml de urina. E quando chegamos ali em 150 ml, você já começa a ter sinais de que precisa ir ao banheiro. É isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais desse processo de formação da urina e fiquem sempre ligadinhos por aqui. Falei algum nome difícil? Chama o seu professor que ele pode te ajudar. Tchau, até o próximo!